Annyeonghaseyo, Yorubu, sejam bem-vindos ao novo programa do KyopoCast chamado 1+1. Esse é o programa que a gente vai usar para tentar promover coisas, né? 1+1 é a forma que os mercados coreanos usam para fazer aquela promoção de compre um, leve dois, né? Então, sempre que surge alguma coisa muito legal que a gente precisa avisar, precisa divulgar, ou algum programa extra, que algum tema que novo que surgiu que a gente não pode perder o timing, a gente vai usar esse programa 1+1. Então ele não tem data, horário certo para subir, assim que deu para gravar a gente já sobe, por isso é muito importante você se inscrever, seja no Spotify ou no YouTube, para receber as notificações de que um novo programa surgiu, porque pode ser como toda boa promoção, pode ser que quando você ouvir esse episódio já tenha perdido o time, tá? Esse é um programa também que faz sentido chamar 1+1, porque a gente vai tentar sempre chamar mais de um convidado. Nem sempre vai ser possível pela pressa, mas hoje, por exemplo, nós temos duas convidadas, a Paula, pode dar seu tchau pra câmera, e a irmã dela, a Sabrina. E as duas hoje estão aqui que a gente vai falar de um tema bem legal, que finalmente foi lançado o filme da Paula. Nasceu depois de uma gestação de quê? 12 anos? 12 anos. 9 anos de captação, 10 anos de captação, 2 anos de Covid. Mas as filmagens foram junto com o Covid? Foi antes, 2019. Tá. Aí a finalização, quando a gente estava terminando o filme, quase terminando da mixagem, veio o Covid. E eu, na verdade, assim, eu tinha mais ou menos me programado de finalizar o filme e parir, porque eu já tava grávida, né? Mas aí veio o Covid, a finalização atrasou. E aí eu tive filho. Não dava pra segurar mais na barriga? Não dava. Às vezes você tenta fechar, assim, não vai. Eu não entendo direito. Eu tô com o meu aqui na barriga já faz uns 39 anos. Isso daí tá tranquilo. Mas ele quis nascer. E aí, depois que nasce, você, né, além de estar... naquela época, tava todo mundo isolado, a mixagem é um lugar fechado, né? Você não pode levar as pessoas para um lugar fechado. Então, entendi. Tem que esperar bastante. Entendi. E, bom, hoje a gente tá gravando esse episódio para você ver como esse 1+1 vai ser um programa papum. A gente tá gravando agora sexta-feira, 7 da noite. Pretendo subir ele no ar hoje mesmo, né, se tudo der certo. Se não der certo, a gente edita essa parte, nunca falei isso. Mas a pré-estreia do filme foi quarta-feira. A Paula gentilmente cedeu um convite para mim, também para Sabrina. Acho que porque é irmã, talvez. Depois ela explica. Foi a primeira vez que eu vi o filme. Foi... ninguém da minha família tinha visto. Ninguém da família tinha visto? Não. Só o meu cunhado, que é o marido dela. Porque ele fez os letterings do filme. Mas não precisava assistir o filme pra fazer, né? Ele aproveitou. Mas ele não contou pra ela, não contou. Não deu spoilers? Não contou. E pra quem não sabe, a Sabrina é irmã da Paula e ela participa do filme, assim, ela tem uma presença, assim, marcante. Ela não sabia que você era atriz, viu? Nossa, expressão. Ela, os meus sobrinhos. Roubou a cena, assim. Eu não vou dar o que ela fez no filme, mas, assim, quando apareceu, eu falei, nossa. Agora sim, nasceu uma estrela. Surgiu uma estrela nova. E aí, quarta-feira foi a pré-estreia, foi bem legal, foi uma pré-estreia bem legal, tava bem cheio, assim, bastante gente que já participou do KyopoCast também tava nessa pré-estreia, né? E eu até comentei no episódio que a gente gravou com a Paula, eu estudei com a Paula e eu pude até rever gente do colégio daquela época que eu não via. Acho que nem na época do colégio eu via o pessoal direito, né? Mas acabei... É muito grande, né? Você via... Não é todo dia que você vê todo mundo. E não eram as minhas panelas. A Paula sempre foi das primeiras salas, né? O Bandeirantes antigamente era por notas, né? Eu gosto de deixar bem claro que nós éramos de castas diferentes, entendeu? Por isso que não era bem o meu mundo. Mas foi da quinta ao terceiro, então as caras todo mundo conhece. Sim, né? sim. Nós somos os sobreviventes. Eu sou um dos sobreviventes, porque eu consegui ficar da quinta até o terceiro sem repetir, sem pegar recuperação. Eu consegui sobreviver. E a Paula conseguiu sobreviver a essa fase da vida tão cruel, né? Mas você falou das castas diferentes, mas aí agora adultos, você vê que não faz... Tanto faz, né? Exato. É muito legal, né? Mais ou menos. Não é? A grande parte de quem tá nas primeiras salas hoje são médicos, hoje são advogados. E quem tava nas últimas fazendo podcast, tá mais ou menos assim.
E aí, o filme foi pré-lançado na quarta, na quinta-feira foi a estreia, foi ontem, então, né? Aqui em São Paulo foi lançado em 2 cinemas, né? No Petra Belas Artes, que fica na Rua da Consolação, quase esquina com a Avenida Paulista. E o outro é um cinema em Perdizes, né? É isso? Chama LT3, é um cinema menor. Entra menos gente, ele é mais íntimo, assim, né? É mais intimista. Mais intimista. Na verdade, só uma correção, assim, a gente fez, é considerado uma pré-estreia, porque foi só, assim, 3 cidades, né? A gente começou pequeno. A gente vai ter uma estreia nacional dia 1º de dezembro. Tá. Várias cidades grandes. Mas já tá... Eu esqueci de falar isso, é verdade. Mas já tá rolando o filme, assim, rolando nesses Paulo, em alguns cinemas. É bem pouco, na verdade são 4 cinemas no Brasil. É o Petra Belas Artes, em São Paulo, LT3. Aí tem uma sala em Aracaju e tem uma sala em Ribeirão Preto. Mas são salas de arte pequenas. Aí, a partir de 1º de dezembro, a gente vai fazer um lançamento nas grandes cidades. Que legal. Mas, por exemplo, na Petra Belas Artes tem uma previsão de até quando fica em cartaz, pelo menos? Então, é uma coisa importante que eu aprendi agora, também, que eu não sabia. Toda quinta-feira, fora a cidade de Recife... Todas as cidades mudam de programação quinta-feira. É tipo fazer a vitrine. Tá. Então a gente toda quinta-feira fica sabendo de mais coisas. De onde saiu, de onde entrou. Tá. E parece que os exibidores decidem de acordo com a semana anterior. Entendi. Então vão no Tudo cinema, em cima por da favor. hora. Assim. Então é muito importante as pessoas assistirem. Agora, inclusive eu falo assim, que vai ter a estreia nacional, mas quanto mais a gente conseguir encher as salas que estão ocupadas agora, principalmente de São Paulo, que são as maiores, a Petra Belas Artes, maior a probabilidade de a gente entrar em mais cidades no dia 1. Tá. Então isso é muito importante. Então a gente tem uma corrida até o dia 1 para fazer a bilheteria render, para viralizar. Cobrar dos exibidores que, olha, tá rendendo, então coloquem no seu cinema, porque também tem, agora vai entrar as férias. E entre os grandes lançamentos, né? Entendi. Então a gente compete entre aspas. Então é importante, talvez, explicar pro pessoal que filme que é, quem pode assistir, se eu posso levar a família toda, ou se é um filme mais de só eu e a namorada, levo as crianças, levo a avó. Vamos explicar um pouco que é esse filme, né? Para fazer as pessoas assistirem. Mas independentemente da história, que é muito legal, que eu acho que já é um bom argumento, mesmo que não fosse, acho que vale a pena a gente se ajudar como comunidade, né? É o primeiro filme de uma Kyopo aqui lançando, né? Parabéns. Você entrou naquela categoria os primeiros coreanos que fez alguma coisa aqui no Brasil, né? É um grupo seleto isso. Primeiro coreana. Aqui. Tá. E o microfone dela, você acha que precisa, tá bom? Porque às vezes eu ouço meio que puxa só um pouquinho mais pra você só. Tá bom. Tá bom. Então tá. Você agora é uma coreana que faz parte desse seleto grupo da primeira coreana do Brasil, coreana do Brasil, descendente de coreano, a fazer alguma coisa que nenhum outro coreano fez no Brasil antes. Não é tão difícil, porque os coreanos estão muito no comércio, então qualquer coisa que você faça fora, né? Exatamente. Agora filme... Mas eu confesso que é complicado a gente ir para uma área que a gente não conhece ninguém. Né? Eu acho que todas as áreas, né? Todas. Todas as áreas, eu acho que a segunda geração tem desafios, né? Independente da profissão, mesmo que assim, já é difícil trabalhar com arte sem você ser ter minoria. Pessoas conhecidas no meio também. Eu acho que você sai do seu quadrado, de você ser reconhecido socialmente, né? Fora da comunidade. Isso realmente Eu recebi uma mensagem de uma advogada famosa na comunidade coreana. Famosa não que as pessoas conheçam, mas ela tem uma projeção, ela é muito importante no Brasil, né? E ela me escreveu, assim, quando estava perto da pré-estreia, ela falou assim, muita resiliência, né? Eu achei muito legal, porque ela também é primeira em outras coisas. E ela falou isso, é uma frase muito curta, mas é isso, muita resiliência, realmente, é difícil. O resumo disso. 12 anos.
Por mais que vai. Mas ela é advogada. Pra ela me falar isso, ela deve ter passado, né? Com certeza. Mas ela não ficou 12 anos fazendo um concurso pra tirar o AB, entendeu? não tô querendo dizer que você não foi competente o suficiente pra fazer esse filme em menos tempo, não é isso? É pra mostrar como que é difícil. Entendeu? E eu tava falando... Eu dei uma entrevista pra USP, né? Pra um jornalista da USP. E eu escrevi isso. Quando eu tava na faculdade, eu pensava... Nossa, os professores lançam o primeiro filme tão tarde, né? Tipo assim, nossa, eles são meio devagar, né? Hoje eu entendo. Entendi. Bom, então, pode, se eu for falar, a chance, do jeito que eu sou meio bocudo, a chance de eu dar vários spoilers, já contar a história toda do filme é grande. Você já deve estar mais treinada a como contar o filme atiçando as pessoas para ir assistir, não? É uma sinopse, né? Isso. É o Diário de Viagem. É a história de uma adolescente que entra na puberdade. Ela tem muitas dificuldades de relacionamento. Ela é uma pessoa muito, não vou dizer tímida, mas talvez mais intimista. E não se identifica muito com o universo do contexto dela de adolescentes. Então ela começa a desenvolver alguns problemas de relacionamento. Vai para o intercâmbio na Irlanda. As coisas desandam lá e ela começa a desenvolver um transtorno alimentar. É um tema muito pesado. É um tema muito atual entre os adolescentes. Pesado. Mas eu me propus a trabalhar com esse tema, não só por causa da minha experiência pessoal, né? Que eu já falei aqui na outra podcast, na outra rádio. Na outra gravação. Na outra gravação. Mas porque... existe um cuidado no filme de falar com esse público e passar uma mensagem positiva em relação a transtornos mentais. A menina tem um transtorno alimentar, né? A personagem principal. Mas eu queria falar principalmente, né? Qualquer pessoa pode assistir, mas eu queria falar com o público adolescente que não tá se sentindo muito bem, sabe? Que talvez tenha algum desvio... transtorno mental ou não esteja passando por bullying, esteja passando por alguma dificuldade. Eu queria atingir essas pessoas porque o filme foi feito para passar uma mensagem para eles. Entendi. É uma mensagem de esperança. No final é pesado, mas eu achei que foi uma mensagem de esperança. Eu tentei tratar do assunto de uma maneira não leve, né? Porque a maioria dos filmes que você vê, eles tentam diminuir as dores para trazer esse tema à tona. Mas eu tentei ser autêntica, mas mesmo assim trazer uma luz no fim do túnel. Assim. Ficou feliz com o filme? Eu fiquei satisfeita, porque foi tão difícil que eu imaginei que ia... Em vários momentos da produção e dessa jornada, eu imaginei que o negócio ia desandar, sabe? Porque é muito fácil. É falta de verba, é dificuldade com o ator chega em cima da hora, não sei quem não pode participar. Aí você tem que cortar os dias de filmagem na escola. Então eu sempre achei... Aí depois não tem mais dinheiro para fazer a trilha. Então, em vários momentos eu achei que o negócio ia desandar. Mas hoje eu vendo, eu acho que a mensagem tá lá. E todo mundo me diz que a mensagem tá lá. Então eu fico feliz. Tá. Mas assim, só pra gente entender como que funciona esse mercado. Assim, você consegue uma verba... E aí você se vira com essa verba. Mas é uma verba, assim, não existe... Como é que fala? Qual é o nome daquilo? IGPS, né? Como é que fala? GPM? Não, Um caminho, assim? Não, como é que fala? Porque as coisas ficam mais... Não é a mesma linguagem. Quando o dinheiro vai ficando mais caro, o leite, quando ele fica mais caro... vai inflacionando. Inflação. 12 anos teve inflação, é verdade. Não é o mesmo... Então, e aí a verba que é aprovada é de 12 anos atrás. Nossa! Tinha que ter posto no fundo de investimento. Só que quando você vai filmar, o mínimo para se pagar para as pessoas já não é o de 12 anos atrás. E você tem que se virar com isso. E não dá pra passar uma segunda sacolinha assim pra arrecadar mais? Você pode pedir pro governo reestruturar o seu orçamento. Você pode fazer não sei quantas vezes. Cada vez você pede, você espera 30 dias pra responderem seu e-mail. Aí você não filma nunca. Entendi. Mas aí, por exemplo... É que eu fico imaginando, deve ser um negócio tão grande... Que não tem... No meio tá dando errado, não tem como você falar, não vou mais fazer. Tem que terminar de qualquer forma. Não, você tem...
compromissos, né? Se você não termina, você paga uma multa, sei lá, alguma coisa Não é uma assim. multa, você fica suja. Você fica suja e não faz filme pro resto da vida. E eu só sei fazer isso. Então, Entendi. Melhor não. Graduação e pós-graduação pra isso, eu não sabia o nome da inflação. Então, assim, é muito perdida, né? Vou ficar muito perdida. Então, é isso. Não tem muito... o cinema, mas eu acho que isso é cinema em qualquer lugar do mundo, principalmente essas grandes produções, eu escuto, né? O cara lá do Round Six, ele falou que perdeu dente, né? Você sempre fica. Eu passei a filmagem tomando corticoide, porque eu tava doente. Nossa. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a pior fase foi quando começou a gravar. Não, a pior fase é a captação. Porque começando a gravar, você chegou onde você queria, né? Mas assim, quando você tá captando, se você não conseguir captar, ok. Mas depois que você Mas captou... que se você já começou a captar, tipo assim, você ganhou um edital. E aí esse edital, sei lá, ele fala que você ganhou em 2010. Aí eles falam assim, em 2014 você tem que me trazer seu filme. Só que 2013 chegou e você ainda não conseguiu mais verba pra terminar a captação do filme. Então você tem que filmar. Porque Entendi. você tem que responder àquele edital anterior. Então, vamos explicar pro pessoal que não conhece esse mundo artístico, vai. Edital é uma forma... assim, você escreve um filme e aí você vai inscrever esse filme para ver se ele é apto a receber verba, não do governo, mas verba de empresas que, investindo no seu filme, ele vai ter algum desconto em imposto. Não, existe a lei Rouanet, né? Tá. A lei do audiovisual é semelhante. Então, isso daí é uma verba de empresas. Tá. Existem alguns artigos diferentes. O artigo do meu filme, por ser um filme mais autoral, ele era um artigo que assim, você só pode pedir verba de empresa, uma parte do que essa empresa pagaria como imposto para o governo. Tá. Então, na verdade, é uma parte do imposto do governo. Existem outros editais que eles podem pegar esse investimento de outros lugares dessa empresa, né? Tá. Mas no meu caso era esse. E existem editais mesmo da prefeitura, do município, que é assim, vamos fazer editais de filmes de baixo orçamento que vai dar 1 milhão para cada filme. Uhum. Então, você vai juntando vários editais diferentes com cláusulas diferentes, você tem que juntar tudo isso no seu filme e não pode desrespeitar a cláusula de nenhum. Então, bem burocrático. Então, às vezes, você participou de um edital e ganhou, e aquele edital impede que você participe de outro edital. Então, você tem que fazer... Você fica amarrado nesse projeto até terminar. Todo ano, assim, às vezes os editais mudam com os governos. Então, é bem complexo. Entendi. Você precisa de pessoas que conheçam bem isso. Advogados que também estejam acompanhando. Mas isso você fez na raça ou você teve ajuda de alguém para conseguir fazer essa primeira parte? No começo foi na raça, porque foi pela minha empresa, né? E é isso, eu não sabia de tudo isso. Então, assim, desde o começo eu achava, você escreve um roteiro bom e as pessoas vão se interessar. Não. Existe a outra via que é assim, eu só ser roteirista ou diretora e achar um produtor que vai investir em mim e vai fazer isso pela empresa dele. Eu não achei isso. Tá. Né? Porque geralmente isso acontece com diretores mais famosos. E filmes mais comerciais também. E filmes mais comerciais, que meu filme, né? Tá. Com essa temática difícil, né? E aí, o que eu tava respondendo? Não, mas assim, o que a gente estava falando basicamente sobre edital... existe a outra se você via. fez Como sozinha... E aí, inicialmente, eu comecei sozinha. E aí, eu tinha um roteiro, tinha ganhado um edital de desenvolvimento de roteiro. Tava com tinha pedido para uma produtora participar junto comigo e tal, eles toparam. E aí ele termina lá, o edital de desenvolvimento de roteiro é para escrever um roteiro. Então você fica um ano inteiro só escrevendo, aí você não precisa trabalhar, porque alguma verba você ganha para escrever aquele roteiro. Entendi. Aí terminei. Aí quando terminou aquilo, eu descobri que você tem que ter uma empresa, né? E eu não tinha empresa na época. Então eu resolvi abrir uma empresa. Aí depois que você abre a empresa, você descobre que você tem que sustentar a empresa. Que foi a Sankapur Filmes. Sankapur Filmes. Tá. E aí eu fiz institucional, fui fazendo outras coisas enquanto você tenta o edital pro governo, né? Entendi. E então, assim, você tem que abrir uma empresa, você tem que ter uma vida dupla, porque você não pode deixar a empresa lá aberta e não ter verba para pagar os impostos. Essas coisas você aprendeu um pouco na faculdade de cinema, não? Nada. Na faculdade de cinema é aula de cinema, aula de montagem, aula de som, nada. Então, acho que isso eu tive alguma vantagem, entre aspas, porque meus pais são empresários, né? Quem não tem pais empresários não sabe nem como abrir uma empresa. Entendi.
Tipo, eu sabia que abrir minha empresa, eu preciso ter conta no banco de empresa, não posso ter uma conta pessoal. Você tem que ter um CNPJ. Você tem que ter contador, você tem que, né? Então, assim, essas coisas eu meio que... Não é que meus pais me explicaram, mas a gente meio que vai vendo, né? Entendi. E isso foi acontecendo. E cada processo, assim, será que eu sou empresária? Porque você demora pra pensar assim, será que eu vou abrir uma empresa pra fazer isso? Demora meses, assim, né? O caminho mais cômodo, mas também não quer dizer mais fácil, seria você conseguir alguma produtora que comprasse o projeto. Sim, existe essa possibilidade. Qual é o problema da produtora? Problema entre aspas, né? Principalmente para uma obra assim. Porque o produtor é o dono do projeto. Então, se ele fala assim, a gente mudou, vai ser uma comédia agora. Entendi. A gente, né, tipo, é um trabalho terceirizado. Vai vir, é outro roteirista, você vai dirigir, né? Então, assim, a gente resolveu mudar o roteiro, vai passar para outra pessoa, você não pode falar nada, porque você é um contratado, né? Entendi. Então, é outro esquema. É como você criar um filho para perder ele. Exatamente. Depois. Eu acho que cada obra tem uma necessidade. Assim, essa obra não tinha como ser desse jeito. Entendi. E pro pessoal, o filme, ele é baseado em coisas que você vivenciou. Eu falo inspirado porque me disseram que quando você fala inspirado, é tipo assim, é inspiração. Baseado é que tem fatos da sua vida, que não necessariamente... É inspirado. É inspirado, até porque a protagonista não é asiática, não é coreana. Não muito é pelo família, contrário. Eu já falei da família, já falei um monte de coisa, é outra coisa. Mas eu falo inspirado porque ela tem um transtorno alimentar, que é a anorexia nervosa, e eu tive. Então, assim, eu queria humanizar essa dor do transtorno mental nos adolescentes, numa personagem específica, porque ela não representa, né, a doença. Mas, assim, eu queria mostrar um personagem adolescente que passa por um transtorno mental sério. E como ele foi inspirado em coisas que você vivenciou, Sabrina, você como irmã, você conseguiu reconhecer no filme, assim, algumas coisas do tipo, isso aqui eu vi a Paula fazendo, isso aqui é bastante? Bastante. É engraçado, né? Porque todo mundo da minha família sabia do que se tratava o filme. Todo mundo viu. A família, eu falo, meus pais, eu, meu irmão. Vocês têm um irmão. A gente tem um irmão. Tô brincando aqui, porque igual foi o episódio do Otto Gui que eu descobri no meio que elas tinham um irmão. Mas você sabia do nosso irmão antes da gente. A Paula eu conhecia, assim, eu sabia que era do colégio. Depois que eu descobri que o Bruno era seu irmão, foi depois que eu descobri. E depois que eu descobri que a Sabrina era sua irmã, por causa do Cores do Brasil, que você deu uma entrevista no canal do YouTube. Verdade, é verdade. E aí eu conheci o Bruno porque na época que a gente pegou o bar, o Bruno ajudou, sim, ele deu umas dicas na reforma. Ainda na reforma, porque o Bruno, ele era amigo ou era colega de sala da Tabata, que é prima do meu sócio do bar. Então, na verdade, aí chamou a Tabata. Quem escuta a sua rádio vai conseguir fazer um quadro psiquiátrico da nossa família, porque o Bruno conhece todo mundo. Eu não conheço ninguém. O Bruno que fez as pontes, né? Inclusive, o Bruno sofre um bullying pesado na família, porque foi o único dos Kim que ainda não foi chamado. Mas o Bruno, ele tem um perfil muito legal, né? Ele é um arquiteto influencer, praticamente. Ele movimenta bem as redes sociais dele pra falar sobre arquitetura. E eu falei, quando ele ganhar mais relevância, ele vem pra cá. Ainda precisa mais engajamento. O Bruno ele era muito criança quando você vivenciou essa parte do estudo. Foi muito legal essa parte, porque depois a gente conversou, depois que a gente viu o filme, e a gente perguntou pro meu irmão se ele lembrava. Porque o que ele respondeu? Nem lembro. Então, ele falou que ele não lembrava, mas eu acho que é engraçado, né? Porque eu acho que a gente cria uma fantasia também, né? Quando a gente é novo, não sei o quê. Eu não lembrava que a doença, ela durou tanto tempo. É que eu fui diagnosticada muito depois de já ter a doença, né? Entendi. E o tratamento foi mais ou menos de quanto tempo? Então, não foi um tratamento linear, na verdade. Foi linear. Uma coisa meio que... Eu acho que eu tive sorte nas coisas que aconteceram na minha vida. Porque não foi um tratamento assim... Aí eles falam que é multidisciplinar. Eu acredito nisso. Eu acho que quem tem recursos tem que fazer. Mas é nutricionista, multidisciplinar, você diz que tem que atacar em várias frentes. Mas a gente não teve esses recursos, sabe? Só que eu acho que outras fichas caíram na minha vida que fizeram um negócio... Entendi. Eu acordar. Então, foi um negócio meio rápido.
Mas você tava a Sabrina tava falando que você lê, tem coisas que você conseguiu identificar. Não, a gente lembra de um monte de coisa. Depois a gente deu até risada. Agora é engraçado a gente falar de algumas frases. Mas eu penso também, né? Eu acho que hoje eu sou mãe. E a gente pensa, eu acho que nos nossos filhos, né? Porque antes a gente... É muito louco a gente pensar, será que é uma questão familiar? Será que não sei o quê? E aí, vendo o filme, a gente conseguiu ver uma perspectiva da pessoa que tá doente, né? Eu acho que eu acompanhei, eu acho que quem conviveu com a minha irmã na época da doença, todo mundo acompanhou de um jeito, nós éramos jovens, crianças. A gente sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu acho que ninguém sabia direito como lidar. Tem uma coisa, eu acho que as dores das pessoas, mais ou menos da mesma faixa etária que a minha irmã, são outras, né? Porque ela era adolescente ainda. Então, você era uma pré-adolescente. A gente tem 2 anos de diferença. Tá. Ela tinha os outros entendi. É diferente dela, das dores dos seus pais. Entendi. Bem diferente, né? Porque hoje minhas primas foram assistir como mães, elas não foram assistir como minhas primas. Porque elas são preocupadas com os filhos, né? Tá. Então, eu acho que, assim, eles conseguiam ver, mas eles não. A cabeça deles não estava em mim, a cabeça deles estava neles. Sim. Tá. Né? E eu acho que com o filme, por isso que eu acho interessante, é você entrar no personagem mesmo. Eu não sabia que o sofrimento era tanto. Como irmã, né? Eu olhava de fora. Eu acho que deve dar até uma raiva, né? Porque você é adolescente e chega uma irmã um tique nervoso na escola. Não, eu não tinha raiva disso. Eu tinha... eu vi a transformação dos meus pais. Você via os seus pais sofrendo por conta da outra Paula. coisa. Nessa época, a gente foi proibida de viajar, de sair... Né? E a gente já era proibida de sair. Meus pais... Não, mas assim, era uma viagem que todo mundo fez, que a gente conhecia. E eu lembro que meus pais cancelaram de última hora e minha irmã não podia ir. Por causa de você. Por minha causa. Não, mas eu acho que isso não foi... Isso eu nem ressenti, porque você já estava bem doente. Essa época eu tava pra você fazia sentido não poder ir. Assim, mas você podia ir sozinha, não? Não, mas eu acho que foi uma decisão. Acho que os pais pensam assim, não vai ninguém vai. Ninguém vai. Entendi. Todo mundo vai ficar aqui. Mas isso não foi nem um ressentimento na época. Eu falava assim, nossa, como é que minha irmã... Porque assim, quem vê de fora, eu acho que quem não conviveu, não consegue entender como uma pessoa pode deixar de comer. Eu entendo isso, eu entendo. Mas até pra mim hoje isso é difícil, porque é uma doença. É uma doença, exato. Gente, só pra explicar, assim, é um filme sobre transtorno mental, mas alimentar, né? Principalmente, né? E a gente tá gravando aqui hoje às 7 da noite e eu chamei elas pra vir aqui às 6. Deixa eu só aqui desligar o ar que tá dando... Pronto. E eu até mandei a mensagem assim, gente, é 18 horas... vou trazer algumas comidas aqui, a gente já come aqui. Eu vou ficar de olho pra ver se a Paula vai comer direito. Entendeu? Né? Foi só um teste, assim. Porque eu vi o filme e fiquei meio chocado. Porque, do ponto de vista do homem heterotop aqui, gordo, que não consegue imaginar que comida ter comida é um problema, né? Se eu não tivesse assistido o filme, né? Como eu contei antes pra você, se eu não tivesse assistido o filme sabendo que ele é inspirado em vivências reais, ou seja, na sua mão como diretor, eu imagino, você se preocupou com a atriz interpretar da forma mais real. Que nem você estava me contando, né, que a atriz até comentou assim, eu não me depilei, né, pra mostrar que tô meio que desleixada. E só você que vivenciou pode falar assim, mas nessa época você não se alimenta, você não tem hormônio o suficiente para produzir os pelos. Então não faz sentido você ter pelo, né? Então, como eu assisti com essa cabeça do tipo assim, o que tá acontecendo lá é real, é vida real. Então, imagina que isso pode acontecer. Foi chocante, porque se eu fosse assistir com a minha cabeça normal, eu falava, esse filme é muito forçado, meu. Quem que joga fora um bolo de chocolate com cobertura de... Eu até ia perguntar, tem uma cena que a mãe fala assim, né? Eu fiz seu prato favorito. Aí mostrou, era um pimentão recheado. Nossa, eu adoro pimentão recheado. Não, tinha uma lasanha também, né? Não, mas lasanha eu faço. Nossa, a minha esposa sabe, esse pimentão recheado. Docinho. Tanto que assim, eu até brinquei quando acabou o filme, encontrei o Bruno Quinho, não o seu irmão, né? O Bruno aqui que já gravou com a gente.
o mais relevante. E aí eu encontrei com o Bruno e aí eu tava até olhando assim pra ver se eu esperava as pessoas te cumprimentarem pra tentar dar uma brecha e cumprimentar. Sabe quando tem crianças pulando corda assim e fica uma criança achando o timing pra tentar entrar na corda? Eu tava meio que assim pra ver se eu cumprimentava. Mas, com certeza não vai ter fim, né? E eu falei, Bruno, eu até ia esperar, mas acho que deve ter pessoas mais próximas do projeto e tal pra conversar. Eu vou indo porque esse filme me deu fome. Então, mas muita gente da equipe falou que o filme dava fome. Eu acho que não é nem fome, eu acho que é assim, nossa, eu preciso comer, faz mal não comer, né? Entendi. Não sei, deve ser uma coisa... Muita gente falou isso. Mas assim, vendo o filme, isso eu já tinha, acho que uma consciência. O fato de você não comer, na verdade, é uma consequência de uma série de coisas, né? Eu acho que você não comer já tá lá na frente. Isso. Entendeu? Eu acho que já acumulou. Já é a pontinha do iceberg, pontinha né? do iceberg. É igual vício. Vício eu acho que deve ser assim também. E você falou disso do vício, né? Porque você viu o documentário da Amy Winehouse? Não, é muito legal. Não. Então, ela tinha bulimia, né? E aí ela usava drogas e tal. Mas assim, pra mim, toda vez que eu vi o filme, pra mim, tava falando da bulimia dela. E depois eu fui até pesquisar o diretor e ele fala, esse filme é um filme sobre bulimia da Amy Winehouse. E eu discuti com várias pessoas que estudaram cinema comigo, que assistiram comigo, que eles falam assim, não, mas a bulimia é só uma coisa pequena, porque ela já é drogadora. Eu falei, não, gente, mas assim, a bulimia estava antes, a bulimia veio antes de tudo. E antes da bulimia tinha outras coisas. Existe até, acho que é bulimia alcoólica, eu ouvi falar também, né? Existe também. Mas assim, ela morreu porque, dizem, né? Porque tem várias pessoas que assim, muita gente que desenvolve bulimia acaba morrendo. Sabe aquela história da Terri Schiavo? Sei. Ela teve bulimia. Não, aquela da eutanásia. Não. Quando a gente era novo, tinha uma história. Eu nem sei se eles chamam de eutanásia ainda. De uma americana que ela estava em estado vegetativo. Aí eles estavam falando, será que ela morre ou não? Mas ela era um caso assim que ela... Os pais dela falavam que ela respondia. Os Estados Unidos é meio bizarro, né? Porque parece que ela estava sob os cuidados no marido. Então, o marido chegou em algum momento que proibiu os pais de entrarem no hospital e tal. E ela estava no estado vegetativo muito tempo. E o cara queria casar com outra mulher, mas ele ainda estava casado com ela e não conseguia casar com outra mulher. Mas ela estava sob os cuidados dele. E aí, parece que no julgamento, eles foram tirando as histórias e tal. E apesar dela estar sob os cuidados dele, parece que antes dela entrar nesse estado vegetativo, ela queria se separar. E ela tinha bulimia nervosa, que é você forçar o vômito e às vezes dá um desequilíbrio de eletrólito, sei lá o quê, e não vai num oxigênio no cérebro. E aí ela teve um piripaque e ficou de cama. Só que ela digeria, respirava, bebia. O corpo digeria sozinho, ela só não conseguia se levantar. E aí o que eles fizeram foi, parece que o marido ganhou, aí eles pararam de alimentá-la, de dar água e de comida, e uma hora ela morreu. Tá. Só que parecia que ela... Tem até vídeos na internet. Então não é uma forte. eutanásia, então. Não é. E é muito forte. Hoje eu procurei na Wikipédia anteontem, não fala mais eutanásia, mas na época falavam eutanásia. Entendi. E os pais dela falavam, a gente foi visitar ela e você pergunta, fala sim ou não, e ela pisca, respondendo sim ou não. É porque o cara queria casar de novo. Entendi. Então é tudo... Eu tô falando a minha versão, né? Mas assim, como é que ela chegou lá? Ela tinha bulimia. E assim, as pessoas não falam, né? Tipo, são coisas como importantes. se esse distúrbio alimentar fosse um sinal para você enxergar que a pessoa não tá bem. Exatamente. Não por causa da comida. Então, assim, em vez de, por exemplo, naturalmente você faria o quê? Você tem um filho, uma filha que não quer comer, naturalmente você vai enfiar comida nele. Só que o certo seria entender o porquê que você não tá querendo comer. Na verdade, acho que é mais ou menos essa lição que até fica, né, pelo filme, né? Na verdade, você tá perdendo... Eu falei isso para um psiquiatra que eu fiz uma live com ele na semana retrasada, Dr. Tak. Eu sentia como se eu tivesse perdido o instinto de sobrevivência, né? Porque eu também não tinha reflexo. Se assim, se eu batesse alguma coisa, não vinham. Ai. Porque aparece no filme. Né? Isso aparece no filme em algumas cenas. E o negócio da fome, assim, tinha um pouco antes da doença ficar muito ruim, eu tinha essa coisa de, nossa, eu tô com muita fome e comia, assim, almoço e jantar junto. Só que chega um momento que já passou disso.
que você não tem mais esses surtos de, nossa, eu tô com fome, preciso comer agora. Aham. Passa, tudo passa, assim. E a Paula, ao longo de hoje, enquanto a gente comia, ela me corrigiu várias vezes de que ela não tinha bulimia. Que eu falava assim, eu vou ver se você tá indo lá vomitar. É E diferente. No é. caso do filme, eu meio que retratei o que eu tive, que é a anorexia nervosa restrita, tem vários nomes. Uhum. É a anorexia nervosa restritiva, que é uma pessoa que não come. Tem gente que come e purga, que é a bulimia. Uhum. E hoje em dia eles falam que tem um transtorno alimentar não especificado, que vai entre um e outro. Assim. Mas Tá. o problema psicológico é semelhante em todo mundo. Inclusive, dizem que é semelhante com obesidade. Então, é o que eu falo, eu tenho transtorno alimentar, só que o contrário, entendeu? Não, mas falam que o que encadeia são questões psicológicas. Não, mas ó. Uma vez eu tava conversando com uma psicóloga, não sobre mim, sobre uma terceira pessoa. Né? É verdade, Meu assim. amigo faz Meu terapia. amigo. Eu tive que conversar com a psicóloga para ela me passar feedback de como tava indo o tratamento dessa terceira pessoa. E ela falou assim: você é uma pessoa muito importante pra fulano e tal. E eu queria te encontrar pra entender também o seu lado. E aí a gente começou a conversar. Ela falou assim: tá vendo? Você carrega muito peso também, né? Nas suas costas. Você também deveria procurar ter a sua sessão, a sua terapia. Eu falei: doutora, R$400 por semana, eu como isso, tu fico feliz e eu tô bem, assim, eu não preciso. De lidar. Entendeu? Vai mais ou menos a minha resposta para ela. Tem ela tava lá na pré-estreia, uma pessoa que eu admiro muito, que é a doutora Sofia Deran também. Eu adoro ela. Que ela escreveu um livro que é um best-seller que chama O Peso das Dietas. E ela prega que para as pessoas não fazerem dieta. Tá. Como é que ela chama? Sofia Deran. Tá. E ela me chamou muita atenção. Eu fui atrás dela em 2011, porque... Na época da captação ainda. Na época da captação. Quando eu tava começando a captação, porque eu vi um TED dela que, na verdade, na época ela nem tava nas redes sociais, hoje ela é enorme. Porque ela falou, no TED dela, ela falou um negócio muito... que me pegou muito. Ela falou assim que tava fazendo tratamento de um menino que tinha obesidade, que os pais mandaram. Ele pra ela, e ela perguntou: o que você gosta de comer? Aí ele falou: o que você come? Ele falou: proteínas, carboidratos, não sei o quê. Ela falou assim: não, tem alguma coisa errada aí, né? Já estão há muito tempo usando essa linguagem pra ele. Tá errado, porque comer é prazer, comer né? Carne, macarrão. E aí um dia ela chegou pra ele e falou assim, e ela descobriu que os pais estavam se separando. E aí um dia ela chegou pra ele e falou assim: quando você estiver triste, você não precisa comer, você pode chorar. E ela falou que ele começou a perder peso. Chorando. Não, muito louco. É isso. É muito louco. Olha. Aí eu fui atrás dela. Falei, gente, eu preciso conversar com essa pessoa. Porque é isso que eu penso, Quando sabe? você estiver triste, não precisa comer, você pode chorar. Entendi. Viu, Alex? Eu tô tentando ver, assim, eu sou alguém triste, será? Eu choro fácil até. Todo mundo Às tem vezes a muita comida é tão boa que eu como chorando, você tem uma ideia. Entendi. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, não tem aquela loja, o melhor chocolate... Bolo de chocolate. Que nome Não é o melhor forte, bolo de né? chocolate. E ela fala assim, eu não tenho coragem de comer lá, porque se não for, eu vou ficar muito decepcionada. Uma vez eu tava com um amigo meu, falou que abriu o melhor restaurante chinês, o mais autêntico, perto da casa dele. Mas como você sabe, mano? Porque ele é um cara branco, né? Como você sabe que é o melhor restaurante mais autêntico chinês? Porque tá escrito assim, o melhor comida chinesa, sabe? Na faixa. Então eu acho que deve ser mesmo, assim. Eu falei, puta, baita marketing. Total marketing, total. Entendi. E você chegou a conversar com os seus pais sobre o filme, Sabrina, Paula? A gente foi no Sujinha depois, comer hambúrguer. Foi muito legal, porque assim, essa coisa esse assunto, eu vou falar... Mas não é um assunto tabu também mais, né? É porque na família. Você se recupera, é que a gente não fala muito sobre isso, mas ao mesmo tempo não causa um desconforto, né? Não, eu acho que bom, esses 12 anos, né, que foi, meus pais, no começo eles não sabiam o que era o roteiro, depois sabiam, não sei o que. Eu acho que foi um processo, até porque, eu não sei, eu acompanhei do lado da minha irmã, porque a minha irmã entrevistou muita gente, né, por causa sobre nossa visão distorcida, então às vezes ela trazia. E ela torcia muito pra mim. Quando eu ganhei o meu primeiro edital de desenvolvimento, ela me mandou champanhe. Eu torcia, chocolate. porque pra gente, assim, tô falando de mim, pra família, eu acho que é um assunto difícil. Eu acho que para qualquer família, eu acho que em comunidades muito fechadas,
que é o nosso caso, eu acho que ainda é um pouco mais difícil de falar sobre isso. Eu acho que existe o fato dos nossos pais serem imigrantes, então... Como é que, assim, pra eles, eu não tô minorizando nem nada, mas você tem problemas, assim, dor de garganta, você vai lá no médico, toma remédio, não sei o quê. Ah, dor de ouvido, não sei. Os problemas eram... Aí, como vocês... Né? Como existe esse problema? Eu acho que é uma coisa, assim, que eu, na posição deles, eu não sei se eu saberia lidar, né? Mas, ó, a minha produtora, Sara, não sei se você viu ela. Sim, a que apresentou você. Ela falou um negócio que eu acho muito legal. Ela falou assim, pras mães... Ela não é nem mãe, mas ela falou assim, pras mães... Você nunca sabe o que você fez de errado. E você é uma pergunta que nunca se cala. Nunca se cala. Então, as mães não têm muito o que dizer. Então, mas assim, por exemplo, eu fico imaginando se eu tivesse feito um filme desses e que supostamente é inspirado na minha história e tem a minha mãe, conhecendo a minha mãe, acabou o filme e ela fala assim, eu não era assim. Eu não fiz isso. Acho que é injusto. Zoou, né? Minha mãe falou assim, a cena que eu mais gostei... É uma cena que ela, né, que ela tá mais livre. Aí eu falei, livre da mãe. Aí eu dei risada. Mas assim, mamãe ficou um tempão, né, na cadeira chorando. Depois do filme? Então, eu não acompanhei isso. Ela ficou sentada lá atrás. Não, mas acho que muita gente ficou. Eu ouvi vários. Ou tava todo mundo com rinite. Ou muita gente tava chorando. Muita gente falou que chorou. Porque eu acho que todo mundo consegue se relacionar a alguma parte da adolescência. Eu acho que todo momento, qualquer pessoa em algum momento se sentiu deslocado. Independente do transtorno alimentar. Então, mas isso que é legal, né? É legal porque, assim, você vê, que personagem bizarro, não sei o quê. Mas mesmo nas críticas ruins, eu não ouvi ninguém falando que, assim, a adolescência não é assim. Todo mundo em alguma coisa lá pegou. Ou foi de não jogar bola direito, ou foi do fora. Alguma coisa as pessoas, né? Os adolescentes passam por essas coisas. Passam. E o que eu achei legal, assim, tem várias coisas que eu consigo ver, porque eu passei com minha irmã do lado. A parte prática, entre aspas, né? Vai na terapia, tarará, todas as refeições serem supervisionadas, quando a menina mexe com garfo e vai escondendo a comida. Isso é real. Acho que, na verdade, essa parte não mostra nem 10% do que era. Assim, você via as jantas, a sua irmã fugindo da comida. Eu brinco, né? Que assim, que vocês viram, é legal poder chorar, né? Porque vocês estão passando por aquilo 1h30. Imagina 4, 5 anos. Não, imagina os pais, né? Porque minha mãe ia... A minha irmã ia pra aula na hora do almoço, imigrantes que não tem como ficar, né? Do lado. Isso que deve ser muito... Mas eu lembro assim, da minha mãe assim, ir na escola, naquele intervalo de meia hora, pra ver minha irmã almoçando e voltar pro trabalho. Ela ia ter Bandeirantes, da Moca. Chegou um momento... eu lembro que acho que foi o médico. Porque teve uma época que ia direto. É difícil pra eu falar, porque a minha percepção talvez não seja o que realmente acontecia. Mas teve um momento que eu ia pro médico com muita frequência. E aí chegou um momento que eu tava pesando muito pouco e eu não conseguia dormir. Eu já fiquei uma semana inteira sem dormir. Das costas, assim? Eu acho que das costas. Ou por questão do hormônio, as melatonina? É muito pensamento. Tá. Não vem. Eu lembro que era a época que passava Irmãos Coragem, porque eu via a musiquinha, começava a me dar pânico. Eu falava, putz, vai chegar a noite e eu não vou conseguir dormir. E eu já passei uma semana inteira sem dormir. E aí eu acho que no médico eu falei, eu não consigo dormir e tal. E aí eu acho que o médico explicou um negócio mais ou menos assim. Talvez eu esteja errada em termos científicos, médicos. Mas ele falou assim que quando você dorme, diminui um pouco a temperatura do seu corpo. Tá. E a minha temperatura já estava baixa, então eu não podia diminuir mais. Por isso que o meu corpo não me deixava dormir. Entendi. Então, assim, imagina você deixar a sua filha na escola 7 horas, 6 horas lá, nesse estado, né? Porque a gente hoje é pais. É tipo assim, o que eu faço? Eu prendo em casa ou eu mando pra escola? E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo você não tem nenhum problema. Tipo assim, problema... Assim, você não tá com gripe, você... Você não tem outros sintomas. Não tem outros sintomas. E ao mesmo tempo, assim, pelo filme que eu vi, pode ser que eu esteja errada, mas... O que eu percebi é que, assim... Você pode ter todo esse recurso externo, que eu acho que tem que ter, que, enfim, ajuda, tudo mais. Mas eu acho que...
Eu acho que a Veio da pessoa... É tem que querer viver. falar isso, porque É assim, complicado não é assim, a falar pessoa se isso. autocura. Mas existem decisões, né, que a gente toma na vida. Você tem... Por isso eu fico muito orgulhosa. Eu vou até chorar, mas... de decidir viver, sabe? Você querer viver. Porque eu acho que essa é uma decisão interna. Poderia ter acontecido tudo isso e você ter desistido. A gente ouviu relatos de pessoas que desistem. Uhum. E aí não tem o que fazer. O que os pais vão fazer? Né? Você pode levar no médico, supervisionar as comidas, não sei o quê, mas... É porque não é um bebê, né? E não é. É de novo a questão, né? Mais velha. O problema não é não comer, o problema é desistir de viver. Era praticamente porque isso. não come, mas desistir de viver, Exato. exatamente. Porque é isso daí que. Olhando o filme assim, sem dar muito spoilers, o que eu achei legal, né? Já adiantando, o filme não traz respostas. Ele não dá uma resposta de por que isso acontece e não dá uma resposta clara de como que isso acaba. Mas assim, eu acho que é uma grande discussão assim nesse filme. Ele é um filme para adolescente ou para os pais? Você produziu pensando nos adolescentes ou nos pais? Em quem você pensou? Que você me pergunta assim, quem tem que assistir esse filme? Os jovens ou os pais? Eu não sei responder. Eu gostaria que os dois assistissem. Eles vão assistir de maneiras diferentes, eu acho. Tipo, o meu sobrinho, ele assistiu, ele falou assim, com quantos anos ela começou a ficar dentro? Porque eu tô chegando nessa idade. É legal, assim, porque eu acho que você traz... Eu acho que o legal, tanto do cinema, da leitura, dos livros, assim, é você ver situações que você consegue se relacionar e você se identificar. Não se sentir sozinho. Que eu acho que essa coisa do podcast também. Você ouvir a história e falar, pera, não sou só eu. Sabe? Isso te traz uma força, né? De você querer continuar. E aí o filme, obviamente, tanto o jovem que estiver passando por isso e os pais que têm filhos passando por isso vão acabar se identificando. Não que o filme seja um manual, um guia, né? Mas seja começa a ter referência do tipo assim, eu já vi esse filme antes, né? Eu já sei mais ou menos por que caminho ir. Ele tem classificação etária? É indicado para maiores de alguns lugares 12, maiores de 14, mas qualquer idade pode, não é assim o proibido, né? Ele tem cenas assim um pouco. Eu acho que com 9, 8 anos você não vai entendendo nada. Ele não tem cenas pesadas assim visualmente, mas assim, a atmosfera um pouco pesada. É pesada, A visão dela é pesada, né? Ela e uma coisa muito legal que você consegue ver pelo Instagram do filme, que é o Diário de Viagem, o ponto oficial, é isso? Diário de Viagem, filme oficial. Diário de Viagem, filme oficial. Que lá conta como foi feita a produção. E uma coisa que eu achei muito legal, que ainda bem que eu li antes de assistir o filme, é de que não teve a exigência de que a atriz precisasse emagrecer. Sim. Mas tem determinada parte do filme que ela tá muito magra. E aí você já explica que teve dublês pra tais cenas e tal. Até porque é muito normal você... assim, até brincava que você quer ganhar um Oscar, emagrece. Porque era muito normal atores e atrizes ganhar Oscar muito por conta da transformação que o corpo sofre, né? Mas isso mexe muito com a cabeça deles. Exato. Né? Só que você tá trabalhando, você não tá trabalhando com um ator de 40 anos, você tá trabalhando com uma menina muito jovem, né? Jovem. E que ela que é atriz, é uma baita. Você já conhecia outros trabalhos dela? Foi na peneira? Não, me passaram pessoas dessa faixa etária no teste mesmo, mas assim, antes de passar pelos testes dos atores, eu ficava só no roteiro, então não você já teve meio que um filtro antes, assim. A produção, ela já indica, eles já sabem o roteiro e eles perguntam qual que é o perfil. E aí eles vão te mandando pessoas que têm disponibilidade na época da filmagem, que estão dentro desse perfil. Tem bastante asiáticos, né? Mas isso foi... Mas aí a pergunta é, e por que não a protagonista também ser? Eu pensei, só que assim, eu acho que podem me corrigir, né? Isso tá aberto para discussão. Mas eu imaginei que no mundo que a gente vive hoje, no contexto que a gente vive hoje, se eu colocasse... Eu não vou falar só de oriental, vou falar de outras coisas que também comentaram do filme. Se eu botasse uma atriz oriental, as pessoas iam ler como uma pessoa que sofre racismo.
Então, a pessoa que é uma minoria, ela não vai... Ela não tá se identificando no grupo, porque... É uma resposta mais fácil isso, né? Entendi. Eu acho. Tipo, se fosse uma menina que, sei lá, que acontece muito, foi abusada sexualmente e desenvolve transtorno alimentar. Então, se eu fizesse isso, eu tô falando que você precisa passar. E quem não passou? Então, tem muitas coisas que eu acho que é porque eu passei, eu queria ter essa responsabilidade de chegar nas pessoas que estão mal, que podem ter vindo de qualquer lugar. É o que eu comentei, o filme não mostra como surgiu isso. E se você olha por fora. Em relação a isso, mas foi de propósito. Porque você olha por fora e você, poxa, era uma família normal, foi uma vida perfeita. A visão dela, pra mim, é mais importante. Porque a pessoa que desenvolve a lógica que ela desenvolve pode passar por qualquer coisa, ela ia desenvolver essa lógica, né? Entendi. Então, assim, não é que justificativas dela, mas dependendo do momento que você tá na sua vida, qualquer coisa que aconteça, eu falei hoje com uma profissional de transtornos alimentares hoje de manhã, a gente estava conversando sobre isso. Quando você tá mal, isso em em relação a qualquer coisa, você só vai escutar. A gente vive isso, né? Lula, Bolsonaro. Você só vai escutar o que você quer escutar. E vai procurar coisas que reafirmam o que você quer escutar. Né? Então, assim, eu tenho um transtorno alimentar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um transtorno alimentar, mas eu não sou oriental. Eu tenho um transtorno alimentar, mas eu não sofri um abuso. Então eu não tenho. Né? Você dá uma desculpa. Entendi. Porque essa é uma lógica que acontece muito na cabeça das pessoas. Eu não que fui estão pra Irlanda. Não, tipo assim, eu não fui. Tipo assim, eu não tô falando que todo mundo, mas, por exemplo, por trás de muitas restrições alimentares podem ter um distúrbio. Por exemplo, não tô falando que todo mundo mas, por exemplo, sou vegana, não como isso. Pode ser também. Isso você tá abrindo. Mas existe. Existem grupos na internet. São alguns sinais que você pode começar a enxergar. Não tô falando que é todo mundo, sim, mas sim. assim... Por isso que, assim, nos projetos eu também não gosto. Tenho sobre nossa visão distorcida que eu desenvolvi antes do filme. Eu não gosto de falar de comida, porque assim, já falaram. Por que você não fala da dieta paleo? Por que você não... Porque não tem a ver com o que eu tô falando, sabe? Porque assim, eu tô falando de transtorno alimentar, sim. Mas eu não tô falando se eu sou vegetariana, se eu bebo, se eu não bebo, se eu como carne, se eu não como carne, sabe? Isso daí é outro... E assim, se existem, eu respeito, tem de tudo. Mas qual a sua motivação pra você, sei lá, não comer carne? Eu acho que comer carne realmente eu como. Mas eu acho que realmente a quantidade, do jeito que a produção é feita hoje em dia, eu entendo porque algumas pessoas, sabe, resolvem não comer carne. Mas será que a motivação de uma pessoa que tem um transtorno alimentar e não come a carne porque tem um transtorno... Porque quando eu não comia carne e eu não tomava refrigerante. Refrigerante faz mal. Mas aí, tipo assim, eu tinha um transtorno alimentar e não tomava refrigerante. É outra coisa, sabe? Então é isso. Eu acho que eu tentei tomar um cuidado. É óbvio que alguma história eu tinha que contar. Mas no seu caso, por exemplo, você ficava olhando calorias dos alimentos? Eu já sabia quando tinha. Mas eu acho que por eu ser meio infantilizada também, eu tinha uma coisa de... Eu sabia que, por exemplo, brigadeiro tem bastante. Mas ao mesmo tempo eu preferia comer um brigadeiro... Do que um prato com arroz, feijão... grande. Que às vezes Entendi. É caloria. Mas assim, pra mim parecia que era menos pesado. Ou dava mais vontade, talvez, né? Porque o meu corpo tava precisando mais. Mas isso de você contar as calorias é muito antes de você ficar muito mal. Porque quando você tá muito transtornada, você já sabe as calorias de tudo. Entendi. Não, eu ia falar que é legal porque eu acho que tem uma prima minha que falou assim que ela foi transportada pra década de 90, né? Eu ia comentar isso. Foi muito legal. E ter uma cena que, como eu fui com os meus filhos, a gente discutiu isso na mesa do jantar. Tem uma cena na classe, eu não vou falar, né? Mas existe uma situação de bullying. E uma das crianças, ela interfere. Né, ela não continua a corrente. Isso, ela não continua a corrente. E aí a gente estava conversando, eu falei, nossa, gente, foi tão corajoso, né? O que essa criança fez. Porque eu, me colocando naquela sala, naquela época... A maioria das pessoas vai, gente. Né? A gente ri de piada que a gente não concorda. E aí eu falei pro meu filho, eu falei assim... Foi muito corajoso o que ele fez. Porque se eu estivesse naquela sala, naquela época, eu passaria a corrente. E aí e eu acho que isso traz uma conexão. Porque todos os meus dois filhos falaram, eu também. Eu acho que eu não levantaria... Não teria coragem de jogar fora. Coragem de jogar fora. Eu acho legal ter essas... situações que mostram a pessoa que interfere, né? Porque eu acho que abre uma possibilidade de você também
ver que essa realidade existe. Aham. Mas ao mesmo tempo, na nossa conversa, tipo assim, nossa, eu acho que eu passaria o papel. Mas assim, eu tentei fazer uma coisa, é óbvio que existem, né? Pessoas que fazem mais o bullying. Mas eu tentei fazer uma coisa sem muito julgamento, né? Aquela pessoa que fez aquela sim, não dava pra você falar que tem um vilão. Sim, Exato, sim. E isso que você falou de quem vai assistir o filme. Eu gostaria que os profissionais e adultos e os jovens assistissem. Eu fiquei impressionada, porque nenhum jovem saiu, né, no cinema. No meio do filme? Mas ninguém saiu? Não, então, porque é comum as pessoas saírem. Você sentou lá embaixo, na frente? Embaixo. Do lado da porta, pra ver quem sai. Também porque não sobrou lugar em cima, ainda bem. Entendi. Mas é muito comum, você tá numa sessão de cinema, as pessoas entram, você fica cansada, sai. Você já assistiu quantas vezes o filme? Ai, nem sei. Eu assisti, eu assisti muito. E aí o que eu acho interessante. E isso de todas as salas porque eu já teve uma pré-estreia no Festival do Rio ano passado. Ninguém saiu da sala, ninguém jovem saiu da sala. E a discussão dos jovens, eu acho que eu escuto, né, quando o pessoal tá saindo, é diferente. Os mais velhos, eles têm eles conseguem ver o todo e que tem entrelinhas lá do por que ela vai para onde ela vai, né? Eu acho que os jovens, eles vêm de uma maneira diferente, se colocando no lugar, e eles ficam pensando, será que eu tô assim? Será que eu vou ficar assim? Eu acho é o que eu queria meio que, sim, finalizar entre aspas, assim, não que eu esteja finalizando a conversa, mas assim, eu acho que o mais rico é assistir junto e depois conversar. Pra ver o que cada um enxergou do filme, né? Porque cada um vai enxergar de forma diferente. E é legal pra pessoas que têm a nossa idade, assim, que viveu a década de 90 no colégio. Tem uma parte mais legal, não, a parte que eu achei muito legal é o trabalho do figurinista. Nossa. Porque ele conseguiu achar roupa da Pacalolo, da Tickets, né, o moletom preto do Fantasma da Ópera. Ele achou muitas roupas lá que... Bem classe média, né? Oi? Sabe, é uma coisa importante dessa produção, que eu pedi pra produção desde o começo, desde que eu conheci a produtora, era a direção de arte, o figurino e a maquiagem serem pessoas da minha idade. Ah, entendi. Porque aí você não precisa explicar muito, porque a pessoa ela sabe. O negócio do cabelo também é muito específico da nossa época, né? E você ir pro intercâmbio e fazer alguma coisa, uma tatuagem. E o jeito que carrega a mochila, o jeito que anda. E isso é bom, porque assim, tem coisas que você pode explicar. Se a pessoa não for da faixa etária, vai vir outra coisa. Mas os atores jovens que interpretaram muito bem. Interpretaram. E eu acho que a roupa que eles estavam vestidos, eles estavam meio desconfortáveis. No começo eles odiaram. Quando a gente botou a roupa, meus sobrinhos fizeram figuração. Eles odiaram a roupa. A televisão, olha que engraçado. A televisão, todo mundo falando, nossa, essa televisão é redonda. Tubo, né? Entendi. E aí, isso que eu ia falar. Você já tinha uma verba baixa. Não deixa muito mais caro ambientar o filme na década de 90? Deixa um pouco mais. Porque você tem que... Sim e não, né? Depende. Não? Porque se eu fosse fazer um filme agora, sei lá, dessa classe social, talvez os objetos iam ser mais caros, né? Entendi. A gente pega coisa usada, coisa de arquivo. Entendi. E o intercâmbio na Irlanda também foi por questão de verba? Ou... Foi porque era Inglaterra. Uhum. Era Inglaterra. Eu fiz intercâmbio, né? Isso é uma coisa que eu usei do meu passado, que não foi nessa época, eu fiz em outra. Mas eu fiz intercâmbio na Inglaterra, no Colégio do Príncipe William. Entendi. Que eu queria aquele colégio. Mas quando a gente estava filmando, foi exatamente o momento que a UK saiu, né? Do Brexit. Do Brexit. Tava muito difícil. E as produções, isso eu fui aprendendo, eu aprendi até no Festival de Cannes, tá? Quando eu fui. Os ingleses, o que é low budget para eles, não é o que é low budget pra gente. Tá. Porque eles falam a mesma língua que os americanos. Então, o mínimo de orçamento deles lá é muito... Até as pessoas são muito mais caras. Entendi. É outro preço, é outra realidade. Entendi. Agora, a Irlanda não. A Irlanda é tipo... Tá. É mais Brasil. É mais Brasil. Mas tá cheio de brasileiro na Irlanda agora. Tá cheio de brasileiro na Irlanda. Entendi. Tem brasileiro em qualquer lugar, gente. Tá quase igual coreano agora. Coreano. Na Irlanda tem muito. E outra coisa que você falou da faixa etária... que eu achei muito fofo, que isso você vai ver, a nossa percepção, ela tá doente. Você vai entender, nossa, é uma doença. Agora, eu vou falar que eu ouvi meu sobrinho falando, ele falou assim, nossa, mas ela poderia ter feito amigos, ela não fez, porque ela não quis. É legal ele pensar nisso, né? Porque realmente essa é a questão, né?
eu Mas fico a gente vê de outro imaginando. jeito, Exato, mais ela deve, uma pessoa mais nova deve enxergar e se identificar com a raiva que ela tem. Porque eles estão vivendo. A raiva que ela tem, assim, nesse filme, é uma raiva. É normal os jovens terem e desconta muito nos pais. Os pais, o jeito que ela tá começando a ver os pais é o começo da adolescência. Quando a gente começa a ver e fala, essas pessoas não são tão perfeitas assim, né? É isso. Tem uma parte que era assim, de risada, assim, que é. A minha irmã falava muito nessa época hipócrita. Pros outros? Não, pra família. Tá. Vocês são hipócritas. E não sei o quê. E minha mãe nem sabia que era hipócrita. Meus pais são imigrantes, né? E aí, não que eles sabem português, mas hipócrita já é uma palavra um pouco, né? E aí foi engraçado, porque depois do filme, meu irmão, na época que meu irmão ficou doente, tinha uns 5 anos, ele falou assim, nossa, eu ouvia direto essa palavra hipócrita e eu não sabia o que era. Era bem isso, né? Porque ela fala, né, no filme, né, da coisa que eu acho que é quando você começa a descobrir. Eu acho que isso é uma adolescência. Os adolescentes, né, têm essa visão. Eu acho assim, nós da comunidade coreana, a gente cresceu e a gente continua um trabalho muito focado nas igrejas e, de uma certa forma, é um senso de responsabilidade, porque os conflitos de língua e cultura que a gente tem com os pais, o famoso Hyununa, o Paoni, né, o irmão mais velho, o amigo mais velho, é o que costuma fazer meio que a ponte para, né, segurar nisso. E é por isso que eu acho que as igrejas continuam se mantendo, porque a gente recebe tanto apoio nessa fase desses professores, né, desses mentores um pouco mais velhos, que a gente quer continuar. Então, eu acredito que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente fazem esse trabalho na sua igreja ou em outras comunidades. Então, é uma dica que eu dou, não é um apelo nem nada, é uma dica. Eu acho que é um bom filme, é um bom programa para você levar lá a turma lá da igreja, da sala, da escola de coreano, para assistir, para depois levar para comer um McDonald's, alguma coisa, tomar um sorvete. Que vai sair, né? Vai sair coisa. Ver que não tá comendo. Não, mas tem isso, ó. Eu perdi a porcentagem, mas é uma porcentagem alta. Tipo assim, de 100 pessoas que você conhece, algumas estão com transtorno alimentar. Então, a gente conhece muito mais do que 100 pessoas. Não, mas, e aí, e conversar. Eu acho que depois de professor e aluno assistindo esse filme, na sala de aula, você consegue fazer a gente aqui com 3 visões similares, entre aspas, por ter vivências parecidas, a gente já tá mais de 1 hora conversando. Imagina, então, um monte de jovens na sala. Cada um vai se identificar com mais um. Talvez a pessoa nem se identifica com a atriz principal que tá sofrendo, mas vai se identificar com a amiga, ou com o crush, com o menino que ela gosta, né? Esse tipo de coisa. E aí, de repente, gera bastante debate. Eu acho que vai ser legal, assim, eu de verdade. E, assim, isso, né? Uma pessoa que tá muito quieta, uma pessoa que vai muito bem, que a gente fala, tem que ir bem na escola, não sei o quê. Será que essa pessoa vai bem porque ela tem facilidade? Ou ela vai bem porque ela não tem mais o que fazer da vida? Você desenhava bem? Eu desenhava. Eu também tive essa preocupação da menina não desenhar tão bem. Uhum. Mas assim, eu gostava muito de... eu te falei, né? Na época bem. que eu fazia... Que eu briguei com os meus pais pra fazer o curso lá na Abra. Muitos coreanos desenhavam bem. Eu acho que muitos coreanos desenhavam bem. Nossa, muitos. Muitos mas assim, mesmo. no filme eu falei que a menina desenhava, mas eu não queria que ela desenhasse bem demais, porque aí ela vira uma menina... Nossa, só as meninas inteligentes têm um transtorno alimentar, né? Então tem... Você teve muito esse cuidado de deixar a menina mais normal possível. Porque pode ser qualquer pessoa, sabe? Exato. Isso aqui é legal. Eu acho assim, só pra eu finalizar assim, eu vou falar uma coisa que meu pai falou, né? Depois que... É legal ver a visão dos meus pais, né? Meu pai falou assim, é um assunto muito difícil para as famílias. Mas ele falou, eu espero que ajudem muitas outras famílias. Porque a família, ela entra em sofrimento, né? Não é só a pessoa que tá doente. Então, acho que na época que a minha irmã ficou doente, que depois eu vi a live com o psiquiatra com Takis, ele fez umas contas... Taki, desculpa. Na época que minha irmã ficou doente, ainda não existia um diagnóstico. Diagnóstico existia, não existia um tratamento. Não existia um tratamento. Então era tudo muito, muito novo. Hoje, pelo que eu sei, eu acho que tem uma coisa grande, assim, né? É uma coisa
Mas só é grande quando você começa a conversar sobre isso, né? Exatamente. Aí que Quando fica você abre, grande, quando você vê que tem mais gente que também sofre. Mas assim, a gente tá falando especificamente de transtorno alimentar, mas eu penso, teve uns problemas nas escolas particulares. Tipo, a gente ficou sabendo das escolas particulares, a gente não sabe das escolas públicas de suicídio, né? No passado, retrasado, nem lembro. Não, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Nossa, já fez isso. E tem muita gente. Ó, você pensa, na nossa adolescência, tinha pessoas estranhas, mas o estranho não é o normal. A pessoa tá com algum desvio, sabe? Ela tem alguma coisa que não tá boa na vida dessa pessoa. E como é que a gente trata, né? A gente não sabe, a gente trata mal, a gente caçoa. Mas assim, eu acho que o filme traz tanto essa história dela que você fica mal de caçoar de uma pessoa que tá mal, né? Exato, Que é estranha. Você fala, opa, pelo menos eu não quero chegar perto, mas eu não vou zoar com a pessoa. Sim. Né? Então, tem isso, porque a gente vê todos os ângulos da vida dela, a gente não vê só quando ela tá estranha. A gente vê o que tá acontecendo dentro do quarto dela. Mostrar que a gente, de alguma forma, pode ser uma rede de apoio. Seja como amigo, uma coisa ou que seja você como faz família, ou deixa né? de fazer. Eu lembro que quando eu tava me recuperando, pra mim era muito importante quando falavam oi pra mim. Porque eu estava num colégio grande. E várias pessoas que estudaram comigo, assim, eu tava na 8ª. Quem estudou comigo na 5ª, nem eu cumprimentava. Eu não cumprimentava porque era, né? Mas assim, a gente não cumprimentava todo mundo. Senão você vai ficar o dia inteiro cumprimentando as pessoas. Só que assim, se alguém chegasse e falasse oi pra mim, eu falava, nossa, eu voltava pra casa pensando, ela falou oi, ela falou oi, ela falou oi. É muito louco, Não né, São gente? coisas que são determinados momentos da sua vida que você precisa. Quando eu não tava conseguindo captar pro meu filme, então uma vez que um roteirista ligou pra mim por alguma razão, ele falou assim, oi Paula, tudo bem? Ele falou tudo bem normal, só que o tudo bem dele, tipo assim, nossa, ele me perguntou tudo bem, mas não tá tudo bem. Aí eu sabia que ele não queria ouvir isso, mas eu falei, não tá tudo bem. E foi ótimo, sabe? Quando o pessoal liga, o telemarketing liga, né? Olá senhora, Paula, tá tudo bem? Assim começa a falar. Ó, gente, só pra falar assim, eu conheci a Paula na época do colégio, eu não tinha a mínima ideia, nem que ela engordou e emagreceu, porque a gente tava em salas tão opostas, tanto que quando eu reencontrei ela pra gravar o episódio do podcast, foi basicamente focado em cinema, e eu tomei um susto quando ela me contou a história do distúrbio alimentar. Mas assim, eu falo que eu conto para os meus amigos que a parte mais legal das gravações é quando acaba a gravação e a gente continua conversando, né? Porque a gente acaba a gravação porque bateu o tempo. E aí as conversas em off, eu acho que se a gente se tivesse a câmera ligada e pudesse fazer os making off ou as conversas em off, tipo, ia ser o maior sucesso. E aí você me contou uma história que depois eu fiquei assim, na hora eu achei muito engraçada, e aí depois eu pensei assim, nossa, relacionando a distúrbio alimentar, ela tá realmente curada. Que é quando você me contou a história de como você conheceu seu marido. Mas assim, a parte meio que resumida, assim. Né? Você quer contar aqui? Não, pode falar. Aí você me corrige. Né? Tá bom. Mas de qualquer forma, assim, era uma época que a Paula tava com dificuldade para arranjar trabalhos, recursos, etc. Aí ela tinha uma amiga que eu acho que a mãe coordenava algum hospital. E ela ofereceu serviços de freela de foto, vídeo institucional. Aí a amiga a mãe da amiga dela, que acho que ela é japonesa, né? Falou assim, do tipo assim, vou lá pra Paula Vitt tirar os vídeos. Inclusive ela tá casada, tem um coreano aqui no hospital que eu posso apresentar. E aí a Paula já ficou de birra assim, então não vou nem fazer o trabalho. E aí, você sabe dessa história também? Eu sei. Sabe? Essa história é muito boa. E aí, a conta chegou, o boleto chegou, e ela realmente precisava engolir o orgulho, foi fazer o trabalho, e aí do que ela foi fazer o trabalho, tirou a foto do pessoal, foi entregando o cartão e entregou pra esse médico coreano. Que Paula também, não sei se é verdade, tá fazendo só um charme de difícil, nem ligou tanto assim, mas o cara pegou o cartão e chamou ela e convidou ela pra jantar. E aí a Paula falou assim, ela me contou da história assim, eu vou interpretar a Paula agora é o ator saído. Aí ele me ligou e falou assim, você gostaria de jantar no Tanca? No Tanca? Nossa, quando que eu ia comer no Tanca? Eu tava apertada. Aí eu falei pra Paula assim, nossa,
eu jamais convidaria alguém pro primeiro encontro no Tanca. Uma fila gigante no buffet, você levanta, assim, se eu não gostasse da pessoa, é um ótimo lugar pra você, posso tá chato, eu vou fingir que vou pegar mais um sushi. Mas não é um lugar mais romântico. Eu falei, seu marido, eu acho que ele é tímido. Ele não planejou bem o date, mas acertou, né? Porque... Acertou em cheio. É engraçado no final do que o podcast você sempre Gente, fala de não só restaurante. foi Tanca, mas assim, lá tem comida oriental. E em casa eu não sabia fazer comida oriental. Eu sabia fazer arroz e feijão, mas Acho que ele pensou, eu vou chamar no Tanca porque tem um pouco de tudo, e aí ela escolhe o que quer comer. Mas ela pensou, Aí não, eu é a peguei, vontade. naquele dia tinha... Qual que é o nome disso, caranguejo? Que eu acho A que a maioria patinha? das mulheres não comeria. Aquele negócio de chupar o caranguejo, assim, sabe? Tipo o um que- queijaço? o que- É, tipo Aham. queijar. E tinha. Nossa. No primeiro encontro Ai, com seu marido, você desculpa, comeu sério. queijo. Olha, gente, eu Dá não comi licença. há séculos. Acho que Ai, é- porque... Eu queria ouvir a versão dele. De repente, isso que conquistou. Nossa, que menina autêntica, né? Ou ele pensou que fácil, você compra comida pra... Eu, tipo assim, mas acho que ela não tá nem um pouco interessada em mim, só tá comendo. Ela nem olha pra mim. Cara, mas esse lugar, não é nem merchan. Até fiquei surpresa que ninguém indicou, né, o Tanca, depois do Kepocast. Na minha família é lugar de comemoração. Acabou prova. Gente, onde vocês querem ir? Tanca! Vai lá e... Não, realmente, comida é muito boa. É que assim. Não é romântico. Não é um lugar intimista, eu diria, entendeu? Mas aí quando ela falou, e ela contando assim na história, eu falei, mano, ela foi pega pelo sono. Quem diria, hein, dona Paula? Exatamente. No final das contas, Você né? vê como as coisas Só não tinha um são. pimentão Muda da recheado lá. Você Tem viu? bolo de cenoura. Você viu o meu detalhe, mas aquilo acho que é um pimentão recheado, viu? Não, mas o pimenta recheado chama atenção e pra mim é lasanha. Lasanha também. Mas é que lasanha é clichê, é um prato. Você Mas quer sabe por quê? acertar, Talvez todo mundo você não gosta. tenha reparado. É que eu acho que as mulheres têm que reparar. A comida que o pai faz, né? Um ovo frito. Não, mas sabia que isso, o meu pai, ele é magro de ruim, ele come muito, né? E quando a gente era moleque, meus pais voltavam do trabalho tarde, já fez oficina, eles já jantaram na loja, né? Tipo, na loja eles pediram um churrasco com vinagrete, pediram um americano, aí comeu, voltou pra casa, e meu pai ficava com fome, e minha mãe, tá com fome, você se vira, eu não vou cozinhar. E aí tinha panela de arroz, o que meu pai fazia era pegar o arroz, meter uma colherzona de manteiga, ovo cru. É uma coisa que eu gostava. Pra mim você gostava? Fica muito bom. Antes do Eu jogo o changuirama mistura e come. Na minha casa, Então, isso... pra mim, eu pensei, se fosse a versão coreana, acho que o pai da Paula estaria fazendo isso. Exatamente. O lamió, né? Esse daí, pra mim, é o comfort food da minha pra mim casa. também. Lamió? Não, o ovo. O arroz com o ovo. o changuirama. É a melhor coisa que tem. Melhor coisa, meu. E óleo de gergelim, né? Faz toda a diferença. Nossa, muito Você sabe que o óleo de gergelim, ele tem um adjetivo que é kosohe, né? Que eu não sei traduzir kosohe, de repente alguém depois, a professora Ayun pode até me traduzir pra gente. Mas é um cheiro de tostado. E eles falam que é o cheiro do casal recém-casado, assim, do casal em lua de mel. Que é um cheiro gostoso, assim, tipo um casal que acabou de casar, fica tá em amor, confortável, né? tem o cheiro de changuirama, eles falam. Aquele ulossugui. É nada, né? Aí você passa o changuirama, mudou tudo. Virou outra coisa. Óleo de gergelim. Muito bom. Bom, a gente já acho que falamos bem de comida, falamos bem do filme. Vamos só recapitular então, pessoal. O filme acabou de ser lançado. Você consegue encontrar ele por enquanto em 2 cinemas, que é em São Paulo, Cine Belas Artes e o LT, que é em Perdizes, né? Perdizes, a Pinagés. Então, mobiliza a família, mobiliza a escola, a igreja. Por favor, quem escutar o podcast, é muito importante a gente ocupar as salas pra gente conseguir crescer e dar acesso a pessoas fora de São Paulo pra assistir o filme também. Aí assistam e divulguem nas redes sociais. Se vocês gostarem, postem. E mesmo que não assiste, divulga. Mesmo que não pode ir, compra o ingresso. Só ajuda. Então, porque esse negócio da rede social hoje em dia, é esse o público que a gente quer atingir. E é assim que as coisas, né, que a gente chega nas pessoas. Porque as pessoas hoje em dia não leem, né, crítica de filme. Não tem. Acho tem que que ser em rede social. As pessoas não leem, essa então, que é a verdade. postem. Na verdade, é o meu... Eu penso assim, eu chamei as minhas redes para pré-estreia. Se cada uma dessas pessoas, foram quase 300 pessoas,
tipo, ativarem 10, 20, 30, já é uma coisa grande. A comunidade coreana é boa em pirâmide. Então, cada um traz mais 2. Aí a gente vai conseguir crescer isso daí. Exatamente. Tá bom? Nossa, é. Uma pessoa muito legal que eu encontrei na gravação é o Juiz Sang, né, que é amigo do seu marido, né? Ah, e você não sabe. Só uma coisa que não tem preço, né? Você falou assim de quem vai assistir. O que eu sinto, assim, se eu gostei do filme, eu sinto que ele funcionou por causa daquela filazinha depois do filme. Porque é tudo jovem e estão com os olhos esbugalhados, assim. E tem gente que tem gente que é por causa do filme, tem gente que é por causa da Manuela, e tem gente que é porque quer fazer cinema. Entendi. Exato. O filho do Juiz Sang é um cara, é um dos que quer estudar cinema. E ele fica com o olho grande, assim, gente, tipo, isso é muito legal. Nossa, eu vi um filme de alguém que meu pai conhece. E é onde eu ia entrar. Não, pode falar. Pode falar que isso daí também é... Que o Juiz Sang, no episódio dele, ele fala assim, né? Do tipo assim... Ele falou que tem que ser burro pra... Ele falou assim, eu fui o primeiro juiz que nasceu na Coreia, mas eu fico mais feliz, não por ser o primeiro, mas por não ter sido o único. Quer dizer que assim, eu não fechei as portas pros outros. Então, que esse filme também seja um pontapé inicial para mais produções de asiáticos, difícil, de coreanos. Mas, toda área é difícil, e se você gostar, eu acho que tem que ir. Porque assim, o que a gente viu na nossa geração, né? A gente muita não viu. Gente... A gente não viu, a gente... verdade é essa. A gente não viu. Não, mas a gente viu muita gente, assim, da nossa faixa etária, que foi pra colégios bons. Meus primos mais velhos, fez USP, não sei o quê, não exerceu. Por quê? Porque talvez não era o que eles queriam, né? Uhum. Então, assim, pra você continuar numa área, é tudo difícil. Mas você tem que, no mínimo, gostar. Sim, né? exato. Então, eu levei, eu até conversei com o meu marido, né? Eu levei os meus filhos para ver o filme, mas eu acho que para também ver lá a situação, como é que é, ver outros asiáticos, enfim. E aí eu cheguei em casa e falei assim: nossa, eu acho que eu nunca tive isso. Não é maravilhoso você ter isso quando criança? É verdade, é verdade. Nem percebem, é verdade. Eles nem percebem, a gente não era inserido. Nem... Não, porque assim, você vê entre o pessoal que não é imigrante, né? Eles nasceram indo para lugares, né? Não, e ainda no cinema independente. Os nossos pais... Eu acho que são poucos que eu em cinema e cinema independente, né? Sim. Então, assim, você já nascer e ter essa oportunidade pequeno, gente, você abre um outro... E não é um bicho de leque. 7 cabeças. Não é um filme que você fala, nossa, eu não entendi nada, né? Não é, o pessoal tem essa ideia de que é filme nacional, filme em sala de arte, não vou entender nada. Não é assim. Eu tenho uma amiga minha da arquitetura, que ela não é asiática nem nada, ela matou, assim, porque todo mundo fala de arte, dos quadros, e aí fica essa coisa meio, né, elitista. Ela falou assim: gente, a arte, quando é boa, ela não precisa de legenda. Se ninguém entender, é porque é ruim. Eu acho ótima essa. E é verdade. Ótima definição. Porque senão fica... A gente acha que para entender arte, você precisa de muito repertório, não sei o quê. Eu não sei se é bem isso. Eu acho que quando é bom, todo mundo tem sentimento. Você consegue se sensibilizar, sabe? Como eu falei aquela hora, se eu fosse ter assistido o filme só caiu por acaso na minha frente, eu ia assistir o filme e falar, mano, isso não é verdade. Não existe isso, né? Mas como eu tô vendo na minha frente alguém que passou por isso, sim. Inclusive, uma das entrevistas que você fala, que dizem que não tem cura para distúrbio alimentar, e você falar isso, você tá negando a minha existência. Exatamente. Eu achei uma frase muito forte, muito legal. Bom, pessoal, então, por favor, compartilhem, assistam, mesmo que não possa assistir, divulguem. Principalmente os pais, os amigos, os namorados. Principalmente o pessoal que está na área de educação, né? Que está cuidando de pessoas mais jovens, acho legal. Teve gente que eu dei convite, que era psicólogo, e ele, no dia estava atendendo alguém, eles deram para paciente. Tá. Teve umas meninas que ficaram, nossa, ainda bem que minha terapeuta deu esse ingresso pra mim. Eu só fiquei sabendo depois. Pipoca era grátis? Pipoca e a cerveja. Era grátis. Era grátis. Você não recebeu o papelzinho? Era pra trocar. Não, acho que não. Mas eu cheguei meio que em cima da hora. Eu tava tão preocupado em pegar um lugar bom, porque eu vi que todo mundo já tinha pego o ingresso e tava todo mundo lá embaixo. Mas não tinha lugar, tinha?
Eu peguei um lugar. Assim que eu peguei o ingresso, em vez de ficar fazendo associação com a galera, eu fui sentar. Você queria entrar. eu Pra fui pegar um sentar. lugar bom. Entendi. Não é que era numerada, porque você queria já sentar. Não, no era lugar. numerado. Era? Era numerado. Mas você sentou no lugar numerado? Não, Ah, tá, que susto. Eu acho que ninguém viu a numeração. Tá ótimo. Então tá. Bom, eu não peguei a pipoca, então não fiz nada de. Bom, a próxima pré-estreia, que eu espero que não demore 12 anos, a pipoca vai ser de graça, a cerveja também. Boa, legal, então. Então, pessoal, muito obrigado pra você. Muito obrigado por terem vindo aqui. Obrigada por ter chamado de novo. Desculpa encher o saco de todo mundo, eles não, né? Família Kim. De novo. Imagina, agora depois de 12 anos eu chamo o Bruno aqui. Muito obrigado, Sabina, também por ter topado participar. Pelo convite. Mais uma vez, pessoal, esse foi o OnePlus né? Então, a gente não tem regularidade, é como se fosse aquele plantão da Globo, aparece de repente do nada. Então, para você não perder o episódio, é importante você se inscrever ou no Spotify ou no YouTube, ou então botar lá para as notificações do Instagram chegar até vocês, porque a gente não pode contar só com o algoritmo, tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Não sei quando que a gente vai falar de novo aqui no OnePlus One, mas qualquer coisa, na pior das hipóteses, quarta-feira estamos de volta com o KyopoCast. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.